Então, tu estava contando que antidepressivo também pode ajudar na dor, hein, Pode. prof? Assim, sempre foi, né, a amitriptilina, era um baita de um, né, tido como efeito, né, os tricíclicos, que a gente chama, né, que poderiam atuar, né, sobre a dor. Né, e muita gente usa, às vezes usa de noite, né? E agora, no momento, o pessoal gosta muito de duloxetina, né? A duloxetina, ela é interessante também, ela é uma geração assim mais nova dos antidepressivos e comparada com os tricíclicos, ela tem menos efeito colateral. Então, a aceitação, né, até por parte do paciente, ele se sente melhor, né, com os duais, né, do que com os antidepressivos tricíclicos. Mas, dependendo do tipo de dor, ainda os antidepressivos tricíclicos, né, têm uma capacidade, um poder analgésico ainda um pouco superior do que dos duais. Mas aí depende do tipo de dor, porque para muitos pacientes, se você usar uma duloxetina, tá excelente, você consegue ajudar bem o paciente e não precisa lançar a mão dos tricíclicos, né? Uhum. Por causa da questão, né, de você ter, acho que o principal efeito colateral é boca seca, né, que os pacientes reclamam bastante. É. E um pouco de E sedação, às vezes, né? Que pode acontecer também, né? é, Aí a gente usa de noite, daí não tem como se queixar da boca seca, né? é. Olha só, outro hack. Mas assim, prof, me conta em que dor tu acha que é melhor a duloxetina ou a amitriptilina? Qual é a tua sacada aí? Olha, eu acho assim que depende muito do paciente, né? Porque é A difícil você. resposta individual. É a resposta individual, porque você não é, por exemplo, vou pegar um paciente que tem, vamos supor, fibromialgia, Uhum. e vou pegar um paciente que está com uma dor neuropática, mas a percepção do paciente ela é tão diferente, mesmo que fosse para o mesmo tipo de dor, imagine para dores diferentes, né? Então, o que eu acho é que o ideal é a gente começar, então, pelos duais, tipo, pela duloxetina, que é o Ó. mais tranquilo. Uhum. Se o paciente responde bem, você mantém na duloxetina. Agora, É. se não está sendo o suficiente, existe uma outra possibilidade, que são os tricíclicos, né? Que, Uhum. na verdade, o direcionamento que a gente dá no tratamento depende muito da resposta do paciente, né? A gente não tem É como verdade. adivinhar, né? Tem essa É. coisa. A Natasha está falando aqui que o tricíclico aumenta a bruxismo. Sim, a gente está falando em vários usos, né? Não só orofacial, né? Mas, enfim, também ortopédico, né? Que é o escopo aqui da nossa discussão também, né, Natasha? Bom, e tem outras medicações também, né? Carbamazepina, outros anticonvulsivantes que tinham também, e outros neuromoduladores, né? Pregabalina, tem uma série de medicações que podem ser úteis, né, prof? O que tu me diz dessa turma aí? Também tem toda, tem, né, a classe dos antidepressivos, que atua mais ativando esses mecanismos de analgesia endógena, né? Uhum. E tem também os anticonvulsivantes, né? Tem a pregabalina, a gabapentina, a carbamazepina, que eles diminuem mais, eles inibem, né, os canais de cálcio. Então, eles diminuem mais essa estabilidade do sistema nervoso central, né? Por isso que são usados também no tratamento da convulsão. É difícil saber, na verdade, se o paciente vai ser... O que vai ser melhor para o paciente? Vai ser, por exemplo, um antidepressivo ou um anticonvulsivante? Existe agora uma ideia no meio científico da gente fazer uma fenotipagem do paciente para Ó, saber aquele paciente ele responde melhor a que tipo de medicação, né? sim. Então, existem formas de você avaliar, por exemplo, como que está funcionando mecanismos de analgesia endógena que a gente tem, né, no nosso organismo. E dependendo desses testes que a gente chama de testes somatosensoriais, você traça um perfil do paciente. Então, você fala assim, olha, esse paciente tem um mecanismo de modulação de dor mais deficiente. Então, esse paciente provavelmente ele vai responder melhor aos antidepressivos no tratamento da dor.
Esse outro perfil de paciente, ele já é um paciente onde predominam os mecanismos de facilitação da dor. Tem alguns testes que a gente pode fazer isso, né? Tem estudos clínicos que estão usando esses testes para fazer essa fenotipagem dos pacientes. Então, aí você classifica, bom, esses são os pacientes que têm uma maior atividade desses mecanismos de facilitação da dor. Então, esses pacientes seriam mais responsivos, tipo a ketamina, aos anticonvulsivantes, do que a analgesia pelos antidepressivos, né? Então, existe muito no meio científico agora essa ideia de você traçar um perfil do paciente, baseado em alguns marcadores, vamos dizer assim, para você ver qual seria o melhor tratamento para aquele paciente, que seria a medicina totalmente personalizada, vamos dizer Aí é assim. que tá. Isso que a gente queria. E isso vai acontecer daqui para frente, né? Num braço da medicina, do odonto, do estudo, que é a genômica, né? Que você vai começar a estudar quem é mais predisposto a quê, e ao invés da gente fazer tentativa e erro, nós já vamos saber quem é que responde melhor com duloxetina, quem é que responde melhor com a amitriptilina, quem é que responde melhor com anticonvulsivante. Isso a gente ainda vai ver, eu ainda vou ver isso, né? Meus pacientes vão ser tratados com esse grau de personalização, né? Se imagina, né, prof? Tem essa parte aí, né, a parte genética também que interfere, influencia na forma com que o paciente vai responder a um tratamento, né? Mas a ideia das pesquisas são essas, porque por enquanto a gente tem assim vários tratamentos, mas a gente tem que ir tentando, de acordo com, né, com a experiência clínica, com aquilo que o paciente relata, direcionar o que seria interessante para ele, porque o objetivo é ajudá-lo, né? Não tem dúvida, sempre. Mas às vezes a gente tem que ajustar. Ele não é o mais responsivo para aquele tratamento, muitas vezes que a gente escolheu para ele. Então eu acho que a ciência está caminhando para isso daí, para um tratamento cada vez mais individualizado, né? Você tratando os perfis, você separando, categorizando os pacientes em diferentes perfis para você ver qual seria o tratamento mais adequado para ele. A gente já intuitivamente sabe disso, né? Mas não consegue medir com precisão, e talvez a gente vá ter essa precisão ao começar o tratamento, né? De dizer o que vai servir para quem. Isso vai ser uma fase super bacana.